Olá, graça e paz para todos. Eu sou a irmã Denise e eu vim aqui porque eu recebi aqui um recado da parte do Senhor para passar para todos, todo o povo de Deus, aqueles que ainda não conheceram o Senhor, enfim, para todos. Porque estamos vendo muitas coisas acontecerem nos nossos tempos, coisas que não são normais, vários sinais dos céus, terremotos, inúmeros terremotos, enfim, eu tenho plena convicção, não tenho a mínima dúvida de que nós estamos no começo do final dos tempos do Apocalipse, que o Senhor já havia nos alertado. E eu fico muito triste porque ontem mesmo eu vi uma notícia que uma igreja muito conhecida está praticamente virando uma casa de show. Então ela está perdendo a função de atalaia, a função de servo, a função de alertar as pessoas. E estão entrando em negócios humanos, em assuntos seculares. Então, isso me deixou muito triste, muito preocupada, e eu orei e pedi ao Senhor uma palavra sobre isso. E hoje mesmo a palavra veio, Ezequiel, capítulo 33, o ofício do verdadeiro profeta. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada da justiça vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado, aquele que avisa, o verdadeiro atalaia, ele salvará a sua vida. Isso é muito sério. Eu não sou pastora, nunca imaginei, estar aqui falando sobre isso. Mas atalaia, a função do atalaia é uma função muito séria, porque você tem que avisar as pessoas. Você tem que comunicar às pessoas. Olha, vem vindo uma espada aí. Salva-se, salva-te. Procura te reconciliar com Deus. Procura fazer as coisas de Deus. Procura servir ao Senhor. Se arrepende dos seus pecados. E a pessoa que ouvir esta palavra e se arrepender, ela será salva. Agora, se Deus fala para o atalaia, que é o servo dele, avisa o teu povo que vem vindo a espada, e se esse atalaia não avisar, Deus vai requerer do atalaia o sangue que foi derramado na terra. Então isso é muito sério.
Nós não podemos brincar com as coisas de Deus. Infelizmente, eu estou vendo muitas situações estranhas. Estou vendo que realmente não se está pregando, arrependei-vos dos seus pecados. Tome cuidado, você tem uma alma, a sua alma é eterna. Jesus Cristo veio para te salvar, arrependa dos seus pecados. O fim dos tempos está chegando. São poucos que falam isso, dá para você, sinceramente, dá para você contar nos dedos. Poucas pessoas que estão verdadeiramente sendo atalaias, estão avisando o povo, olha, faça as coisas certas, se arrepende dos teus pecados, para de seguir o caminho do erro, siga o caminho da luz. É uma pregação até simples. Não é uma pregação difícil, mas é uma pregação que precisa ser pregada. Os pastores, os atalaias, eles precisam abrir a boca e pregar. Se arrependam dos seus pecados enquanto é tempo. Como a palavra de Deus é muito clara e disse, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Então, a responsabilidade sobre o atalaia, sobre o pastor, sobre o servo de Deus, ela é muito grande. Porque quando o atalaia, ele não avisa o seu próprio povo que o perigo está chegando, que os tempos difíceis estão aí, o Senhor Deus vai requerer dele aqueles que não se salvaram. Isso é muito sério. Então, o que me entristece profundamente é ver que igrejas que eram para estar pregando a palavra de Deus, para pregar a palavra, pregar a verdade, porque a palavra é a verdade, fazendo um clamor, por favor, se arrependam dos seus pecados, nós precisamos nos arrepender, todos nós precisamos nos arrepender todos os dias. O caminho da santificação, ninguém mais fala em santificação. Ninguém fala em nascer de novo. Como o Senhor Jesus falou, Nicodemos, é necessário você nascer de novo. Pedro, quando estava seguindo a Jesus, Jesus falou para Pedro, Pedro, quando você se converter, vai e prega dos teus irmãos. Então, o novo nascimento, a conversão, precisa ser pregada, você precisa se converter, você precisa viver para o Senhor. Como o Senhor Jesus disse, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E outra coisa, eu fico pensando, por que não está sendo pregada a verdade do Evangelho nas igrejas? A igreja que tem o dever de alertar o seu povo, de fazer com que a noiva do Senhor esteja preparada, esteja com a lâmpada cheia de azeite. Ninguém fala mais, enchei-vos com o Espírito Santo. Ninguém fala mais. Ninguém prega sobre as 10 virgens, né? Que 5 eram sábias e estavam com o azeite em dia nas lâmpadas. E 5 não estavam nem aí, nem encheram suas lâmpadas, mas eram noivas. E quando menos se esperava, à meia-noite, ouviu-se um grito, eis aí o noivo. Ninguém estava esperando. Ninguém estava esperando nenhuma das 10, mas as 5 prudentes, as 5 sábias, elas estavam preparadas. Nós precisamos preparar as pessoas, independentemente de cargo, independentemente do ministério. Cada pessoa que acredita,
nesta palavra que sabe que é a verdade, ela tem um chamado para ser atalaia. Em 1 Pedro 4,17 diz assim: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Eu fico lembrando daquela parte da palavra de Deus no Novo Testamento, que o Senhor Jesus, ele expulsa os cambistas de dentro do templo e diz para eles: a casa do meu pai será chamada casa de oração para todos os povos, mas vós as transformais em covil de salteadores. Muito preocupante isso. Quando você vê que a casa de Deus, que é o lugar para se pregar o evangelho da verdade, para se pregar as boas novas e para se alertar as pessoas sobre o juízo de Deus que está chegando, porque o Senhor Jesus Cristo está voltando, é uma realidade, todos os sinais estão aí. Não há como você pensar que é apenas uma casualidade, ou que pode ser apenas uma coincidência. Todos esses terremotos, todas essas guerras, sinais nos céus, vários sinais nos céus. Há pouco tempo atrás tivemos a eclipse total do Sol, quando a Lua ela entra na órbita e se coloca na frente do Sol. Então, todas as profecias bíblicas estão se cumprindo, várias já se cumpriram. E o povo de Deus? E a casa de Deus? Tem prezado por isso, em alertar, em ser atalaia, em trazer as pessoas para o Senhor Jesus? Então fica aí a nossa reflexão. É um momento de arrependimento. Como diz João Batista, né? Arrependei-vos, porque já vem o reino de Deus. E nós estamos vendo que realmente vem vindo o reino de Deus. Se você ainda não conhece, não teve uma experiência, nunca entregou a sua vida para o Senhor Jesus, não perca essa oportunidade. Entregue a sua vida para o Senhor Jesus. Garantia da vida eterna, daquele que morreu numa cruz para salvar a tua alma. E isso é inegociável. A alma do ser humano não tem preço. Igrejas, parem tanto de se preocupar em ganhar dinheiro. O Senhor não chamou vocês para serem empresários. O Senhor chamou vocês para ganharem almas. Estejam atentos. Preguem a palavra da verdade. Se arrependam dos seus pecados. Todos nós temos que nos arrepender. Vamos todos nos arrepender. Clamarmos pela misericórdia de Deus. E eu creio que o Senhor terá compaixão de nós. Não podemos mudar o foco da vida de quem foi chamado por Deus. É um ministério muito sério. E a igreja, ela não pode virar um clube, ela não pode virar uma casa de show. Nenhuma igreja pode. E o amor pelas almas. Então fica essa nossa reflexão. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia do seu povo, e que nós possamos ser como aquelas virgens que foram prudentes. Elas tinham o azeite na lâmpada, porque somente quando você tem o azeite do Espírito Santo dentro de você, você é a lâmpada, aí você pode iluminar as outras pessoas. Que você seja iluminado
iluminada pelo poder de Deus, pela ministração do Evangelho, pelo amor de Deus em Cristo Jesus. Um abraço para você. Fica com Deus. Deus te abençoe.